Boa noite! Estamos ao vivo para falar de educação emocional, amadurecimento emocional. Eu vou chamar minha amiga Roseli Mazulo para bater um papo com a gente aqui. Vai ser um papo bem legal. Deixa eu achar a Rô. Então, já enviei a solicitação para a Rô, para a gente começar a conversar. Boa noite, Fafal. Obrigada, viu, pela presença. Já convidei aqui a minha amiga Rose para a gente falar sobre um assunto muito importante, um assunto que, apesar de estar sempre em voga, mas pelos comportamentos que a gente tem visto das pessoas, a gente percebeu que realmente está precisando de falar mais, né? Sobre educação emocional, sobre as nossas emoções, como nós lidamos com elas. Oi, Cecília, beijo, gatona. Obrigada, viu? Eu já chamei a Rose, mas ela tá demorando aqui. Enquanto a Rose não entra, então deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Rosana Freneda, eu fui diretora de escola durante muito tempo, agora eu estou me dedicando mais a escrever histórias para crianças, em princípio, com esse foco de desenvolvimento emocional. A minha busca é trazer as crianças para um amadurecimento emocional, para que não aconteça com elas o que acontece com a gente, adulto, porque nós não aprendemos absolutamente nada. A gente não aprendeu absolutamente nada, né? Enquanto criança. O que são as emoções, como lidar com elas, porque os nossos pais não sabiam. Então, a Rose chegou! Oi, Boa noite, Rô! tudo Bem-vinda! A bem? minha primeira live. Estou debutando. Eba, a primeira de muitas. Se A Deus primeira de quiser. muitas. Eu já estou terminando aqui de dizer que, então, meu foco agora é escrever livros para crianças, para ajudar nesse desenvolvimento emocional, nesse amadurecimento, para que elas não tenham os problemas que hoje nós adultos temos nos nossos relacionamentos, na nossa vida profissional, e a Rosa vai falar mais a respeito disso, né, Rosinha? Eu queria que você se apresentasse para o pessoal que está aí ao vivo. Se Então, boa apresenta aí, noite a meu amor. todos. É um prazer estar aqui com você. Que essa live seja o início de uma grande caminhada, porque você tem muito a contribuir, muito. Você é uma grande estudiosa do comportamento humano e espiritualmente tão elevada, precisa mesmo compartilhar. É muito bom estar aqui, falar sobre um assunto pelo qual sou apaixonada há muito tempo. A minha trajetória profissional sempre foi voltada para a educação. Eu sou professora há 36, 38 anos. Comecei contigo, né? Nos conhecemos há bastante tempo e sempre fui apaixonada por gente. Por isso que eu tenho um olhar treinado para tirar o melhor delas. E o melhor que a gente tem como ser humano é trabalhar o emocional. As emoções são as nossas grandes ferramentas, é a prova de que somos humanos e a gente tem de aprender a lidar com elas. Sem dúvida, sem essas ferramentas eu não sei onde eu estaria. O Pois Ale, é, tá... o Ale, que é meu marido, que o diga. Que eu não é? aprendi muito. Aprendi muito depois que eu comecei a estudar mais a fundo, né? E esse assunto veio depois da minha neura. Da minha neura é bom, hein? Da minha pós em neuroeducação. E foi aí que eu me encantei, principalmente com as crianças, né? De como é que a gente consegue ajudar de uma forma efetiva, né? As crianças, porque que mundo nós vamos deixar para as crianças e que crianças nós vamos deixar para o mundo? Não é porque a gente É, vai e a princípio eles vão ficar. Então vamos pois começar, a é. gente porque né, uma horinha aí passa voando. Então eu Passa queria ver, voando, passa voando. então a gente combinou que nós falaríamos sobre coeficiente intelectual, coeficiente emocional, né? Aí passeando por Gardner e por Goleman, e depois efetivamente sobre as emoções, e aí fechando com chave de ouro o mundo virtual
e o mundo real. Então, Perfeito. eu queria. Perfeito. Então, apesar de lá na chamada eu coloquei QE vezes QI, eu queria dizer que elas não são inteligências contrárias. Elas só são diferentes. Né? Nenhuma nela, uma é contra a outra. Não, elas só são inteligências diferentes. Então, eu queria que você começasse a falar sobre o QI, né? O que é o QI? Enfim, segue. Perfeito. Tá Vamos contigo. pensar no seguinte, na evolução dos estudos humanos, né, os grandes cientistas eles começaram lá no começo do século passado a pensar e teorizar a inteligência. Então eles partiram do pressuposto de que inteligência é a absorção de informações e também o que eu faço com essas informações. Não adianta eu só recolher informações e não agir com elas, não fazer com que essas informações trabalhem a meu favor. No começo do século XX, as pessoas acreditavam que a inteligência, eles mediam a inteligência pelo QI, quociente intelectual, apenas por duas inteligências. A inteligência linguística, que é a recurso de comunicação, e a inteligência lógico-matemática, que é o recurso racional, né? Nos anos 80, vem o Goleman, vem o Gardner e apresenta as inteligências múltiplas. Ou seja, a gente tem muito mais do que duas inteligências. Nascemos com todas elas, todos os seres humanos têm essas inteligências. Ocorre que durante a nossa história, nós evoluímos algumas, trabalhamos algumas mais que outras. Podemos retomar a inteligência mais lá na frente? Podemos. Mas, por exemplo, a inteligência musical é a inteligência mais complexa que existe e você pode pretender ser maestro com 70 anos. Você pode desenvolver, mas você não vai ter aquele frescor, aquele talento nato de quando você tinha 7, 8 anos de idade. Os grandes músicos começam a estudar desde cedo, né? Até então, porque qualquer... Desculpa aí, Rô, mas qualquer inteligência, na verdade, a gente vai desenvolvendo. Então, o Gardner, quando ele fala das múltiplas inteligências, ele diz que algumas crianças, né, nascem com determinadas tendências. Sim. Não significa que você não vai desenvolver as outras. Quando ele diz isso, ele diz, não, se ele já tem uma aptidão para a música, que é a mais complexa, que você acabou de falar, não significa que ele não vai fazer a linguística, a matemática, a naturalista, a existencial, enfim. Ele só tem uma disposição mais fácil para aquilo, né? E basta o olhar, no caso do professor, porque nós como professoras, a gente tem que ter esse olhar. Não, ele tem essa tendência mais musical. Então vamos trazer a música para a sala de aula para desenvolver o conteúdo X, que ele precisa aprender aquele conteúdo. Então, como ele tem uma tendência mais facilitada, né? Ele vai aprender de forma mais prazerosa, essa é a palavra. Sim, então, porque aí é onde está o prazer da aprendizagem, né? É você usar essa inteligência natural e desenvolver as outras. Aproveitar e já desenvolver as outras, e ele vai amar aprender, né? Sim. Porque normalmente no programa curricular, as inteligências corporal, sinestésica, espacial, elas ficam muito longe do plano de curso. Normalmente nós trabalhamos demais a linguística, a lógica, e deixamos essas outras que têm um cunho mais criativo para depois. E aí esse depois torna o adulto... Né? Exatamente. E aí a gente vê adulto acreditando que não é criativo. Eu era uma dessas. Aí depois, quando eu fui estudar sobre criatividade, quando eu fiz o curso do Murilo Gun, eu falei, gente, né, ser criativo não é nada que cai do céu, que vem, você está num momento de êxtase, né? E de repente a informação chega. Não. Né? Isso é um aprendizado, é uma constante, você buscando informações, nada vem do nada. Como é que você é criativo se você não tem nada? Da onde sai a sua criatividade, né? Você cria pela sua bagagem, né? Sim, pela bagagem que você carrega, você transforma essa bagagem.
Porque, na verdade, você vai Você combinando cria as em cima coisas, disso. né? Você vai combinando Sim, tudo, né? Porque na criatividade sim. nada mais é do que você combinar as coisas. Que mais? É, Ah, e outra coisa que eu queria dar uma dica aqui do QI é que quando o QI foi implantado, né? uhum, Esse método de avaliar o nível de inteligência das pessoas, isso lá no começo do século passado, né? sim, sim, sim. 1910, 1908. Você Isso. sabia que ele foi criado para avaliar o fracasso escolar? Ou seja, qual era a causa? Não foi, ele Olha não só. apareceu para avaliar a inteligência. Quando Alfred Binet, ou Binet, mas eu acho que é Binet, né? Porque o T não se Binet, Binet. pronuncia, Binet, Uhum. quando ele criou com o intuito de descobrir aonde as crianças, por quê, né? Qual era a causa do fracasso escolar? Ele não veio, Sim. aí depois é que, né, o pessoalzinho lá que já olhou falou, opa, isso aqui serve para a gente fazer medir inteligência. E aí, uma Aham. pergunta. A gente mede inteligência? Existe essa medição? É verdadeiro? Baseado aí nas múltiplas inteligências de Gardner? O que é que você acredita Então, disso? Boa noite, pessoal que a chegou. inteligência. Boa noite, pessoal que chegou. Então, o QI, ele é medido por teste e, segundo pesquisas, o QI não muda no decorrer da vida. Se você tem 110 de QI, você vai ter 110 até o final da sua vida. O que muda Mesmo que é você o estude volume de muito. informações. Exato, mesmo o que vai mudar é o volume de informações que você tem. Porque quem tem facilidade de captar informações, vai captar informações o tempo todo, né? Ele vai ser um curioso nato. Então, a pessoa inteligente, ela é, por natureza, curiosa. Então, ela nunca vai cessar, vai fechar a bagagem. Ela sempre vai querer colocar mais coisas. E sempre vai querer fazer coisas diferentes, né? Ele é medido, mas ele se mantém no decorrer da vida. Diferente do que é. E quando a gente fala de inteligências É, múltiplas, lá nas inteligências múltiplas, o Gardner trouxe duas inteligências, que é a intrapessoal, que é a capacidade de você lidar consigo mesma, e a interpessoal, que é a capacidade de você lidar com o oh, outro, que são as duas inteligências que é o máximo. A proposta dele máxima é justamente essa. São duas inteligências que a gente sempre desenvolve durante a vida. Ela não é, estagna, na como o verdade, QI. deveria, né? Deveríamos Sim, desenvolver. deveríamos, sim, sim, né? Lá na teoria, o tempo todo, na medida em que você vive, experiencia a vida, raciocina, relaciona as suas experiências e cresce com isso, você amadurece emocionalmente. Então você nunca perde a capacidade de evoluir emocionalmente. Partindo dessas duas inteligências, vem o Daniel Goleman e batiza essas inteligências de inteligência emocional. 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 Então, ele traz para o mundo corporativo, inclusive, a importância da análise da emoção contextualizado no funcionário, porque antes você era muito validado pelo seu conhecimento técnico, medido lá pelo QI. O que acontece? Muitas vezes a pessoa é um gênio técnico, mas ela tem dificuldade de se relacionar com pessoas. E Então, hoje, ele provou. você que tá aí no mundo corporativo, né? Ficou no mundo. Porque eu fiquei sempre ali naquele mundinho mais fechado de escola. Educacional. Uhum, E você não, você foi para o mercado de trabalho, trabalhou em uhum. multinacional. Então, a tua experiência com relação ao QI e ao QE, hoje em dia ainda se valoriza, se prioriza o QI, ou as empresas hoje já estão com um olhar mais, mais atento, né, para o desenvolvimento emocional? Sim, a gente percebe que está mais atento. Por quê? Se você olhar para a história de uma empresa, lá nos recursos humanos, os currículos, eles trazem as informações técnicas de uma pessoa, a experiência técnica profissional que ela carrega no decorrer da vida. Então, ele passa por processo seletivo e tudo mais, e a gente pode analisar, se você pegar 15, 20 anos atrás, o currículo era a sua base, é o seu passaporte de entrada numa empresa. Hoje as empresas têm uma coisa dentro do processo seletivo chamado dinâmica de grupo,
que é dinâmica de grupo? É uma análise do comportamento dos candidatos. Então, eles criam uma situação hipotética e, de acordo com o perfil que eles requerem para a vaga, que eles precisam, eles vão analisar qual o comportamento que os candidatos têm diante daquela proposta, daquela situação. Por meio do comportamento desse funcionário, ele vai ser contratado ou não. Então, as emoções, a inteligência emocional, ela está sendo tão analisada que hoje as empresas já falam, um funcionário é demitido por incompetência emocional. Ele entra na empresa por capacidade técnica e ele sai da empresa por incapacidade de relacionamentos. Relacionamento hoje tudo é relacionamento. Né? Você fica numa empresa, independente do seu posto de trabalho, você vai se relacionar com outras pessoas. As paredes caíram das empresas. Hoje eles trabalham com bias, com coworking, com mesas compartilhadas. Então, o tempo todo você vai estar em contato com pessoas. E essa relação tem que ser saudável, senão mina o ambiente de trabalho. Sim, sim. E minando o ambiente de trabalho, gera prejuízo para a empresa. Né? Porque ninguém gosta de um ambiente pesado, com aquelas pessoas grosseiras. Hoje as pessoas precisam ser mais maleáveis, a mudança está aí o tempo todo, as informações mudam a cada dia. Então, quem fez psicologia há 5 anos deve ter feito, no mínimo até hoje, uns 20 cursos de atualização. Porque as informações, os estudos vêm muito rápido. Então, se a gente continuar na mesmice, eu sou assim mesmo, esse é o meu jeito, você acaba perdendo a chance de ter sucesso. Você vai nadar, nadar e morrer na praia. E morrer na praia. Porque se a gente observar as grandes inspirações de sucesso para a gente, são pessoas que têm as emoções sob seu comando, que sabem nutrir um bom relacionamento, que usam de empatia, que é um dos pilares da inteligência emocional. Né? Então, na medida em que eu sou uma pessoa empática, eu estou preocupada com o bem-estar do outro. Então, eu já parto para uma característica mais de generosidade. Ou seja, eu saí do meu umbigo, estou preocupada com a maneira com a qual o meu companheiro de trabalho está vivenciando uma situação. Eu não olho com os olhos dele, eu vivo o mundo dele em 1 segundo para entender a perspectiva dele. Então hoje é muito doido. Em sala de aula eu observava muito isso, eu olhava para as pessoas e isso me entristecia muito. Por isso que eu parti para a mentoria, porque eu tinha pessoas geniais, tecnicamente falando, mas que tinham muita dificuldade de se relacionar, muita dificuldade de se comunicar. Porque a comunicação não aprendeu, é relacionamento. Né? Ninguém ensinou isso. Ninguém ensinou, a gente precisou aprender. Por isso que a sua proposta é interessante, Rô, porque a educação ela sempre foi por repetição. Então o professor falava, o aluno escrevia, decorava, fazia a prova e passava. Acabou. Então, e aí eu nem sei se tem QI, né? Eu tenho decoreba, porque qual Exatamente. foi o que o aluno desenvolveu? Não desenvolveu nada, porque ele só decorou ali, fez a prova e teve a nota, dependendo da escola, né? Teve a média e passou. Então, exatamente. E assim... E aí ele vai para o mercado de trabalho e não consegue evoluir. Ele não tem nenhuma coisa nem outra, ele não né? Tem ele não tem nem o QI, nem o QE. Ele não tem as duas coisas. Não. Ele vai aprender no exercício, né, da profissão mesmo. Aí a gente tem de entender, Rô, que por exemplo, quando eu comecei a dar aula, era a minha informação que o aluno tinha. Sim. Então eu podia falar groselha que o aluno entendia que era a verdade absoluta. Sim, ela tá Hoje certa, você né? está falando, o aluno está checando a informação no celular. No então mesmo ele instante. Tem outras... Exato. E mais que isso, ele não tem só o professor, nós temos fontes inesgotáveis de conhecimento. Eu posso buscar conhecimento em muitos lugares. Então, a educação hoje ela está muito mais ampla e muito mais de responsabilidade do aluno do que do professor. Porque o professor ele vai estimular. Ele é o guia. Ele é o intermediador. Ele é o cara que vai dizer, olha, desenvolve isso, estuda aquilo. Ele tem que ter esse olhar mais. Exato. E aí também o professor precisa entrar nesse projeto, nesse processo de educação emocional, para que ele tenha um olhar cuidadoso,
Sim, quando ele vê um aluno e descobrir, não, qual é a potencialidade deste aluno. Então, eu vou sim, guiar este aluno para este caminho, porque neste caminho ele vai brilhar. sim. Agora, para quem é de escola e está aqui na live, não vai deixar eu mentir, que infelizmente ainda a gente tem, né, um pessoal lá do alto que fica dando ordem Sim, lá para baixo, que é, né, o pessoal do sim. alto é o pessoal da educação, do Ministério da Educação, Secretaria da Educação, enfim, que estão lá sentadinhos nas cadeiras maravilhosas deles, dando ordem, mas não estão na sala de aula, não estão vendo o que está Sim, acontecendo. sim. Né? Eles não se dão Aham. ao trabalho de sair e olhar efetivamente. É. Eles só recebem informação lá do que a escola manda, enfim. Então, para a gente não fugir do assunto, porque senão a gente foge, né? Mulher é uma coisa enlouquecedora para falar, É, né? porque a educação está no nosso sangue. Tá Quando eu penso que nem educação, quem fale. manda na educação não é professor. Não é, Pode né? observar. Não, não é, não é. E Ele não nunca tem a foi, né? vivência da sala de Não, nunca aula, né? foi. E o Nunca foi. professor hoje, ele tem de escolher a profissão por vocação e por devoção. Por É, quê? Para levar a educação, conforme nós estamos abordando aqui, ele tem de ter um olhar generoso. Ele tem de olhar o aluno como um ser humano, como uma pessoa cheia de potencialidades. Ele pode não ser tão bom em matemática, porque ele não aguçou essa inteligência, mas ele é um gênio criativo. então, Ele mas é aí um. você pode usar o que ele tem de bom Sim, e exato. puxar a matemática para ele através daquilo que ele tem de Exatamente. bom. Porque as Exatamente. matérias, elas não estão isoladas como antes elas eram para nós, Não, quando nós não. estávamos nos bancos escolares. Hoje não, Mesmo elas estão porque todas intercaladas, né? todas intercaladas, porque a gente tem hoje esse entendimento. Porque É, você sabe, eu tenho muita dificuldade com tudo que é muito racional. Matemática, para mim, é algo, para mim, é enfadonho, porque eu não gosto de eu pensar que 2 adoro. mais 2 é 4. Eu gosto de pensar, por que que é 4? Quem falou que é É só 4? você pegar Entendeu? você pega dois lápis e dois lápis. Aí você junta, você conta, você vai ver que é quatro. Então, mas não, eu comecei a falar porque eu pensei no seguinte: se você descobre o porquê de entender aquilo, fica mais fácil. Então, quando o professor Sim, ele te estimula, por que que você precisa aprender isso? E isso vai te beneficiar em quê? é. O aluno precisa entender que aquele assunto vai fazer parte da vida dele. Porque senão fica, para que que eu vou aprender matemática? Para que que eu vou aprender português? Entende? Então, quando a gente Sim. percebe o quão generoso é o conhecimento e tudo está interligado, eu posso usar de toda a minha competência para ser melhor, porque eu sou capaz. Primeiro, o professor tem de entender que o aluno é capaz. Ele pode não ser capaz na visão dele, do plano de curso, mas ele tem outras capacidades infinitas. E tem Por outro isso que a tempo também, educação tem né? de mudar. Outro É tempo, outro outro tempo. tempo. Uma coisa que eu, assim, né? Tomara que eu esteja viva para ver, é que o aluno possa escolher aquilo que ele quer aprender, Sim. sabe? Escola da Não, Ponte, né? Viva a então, mas Escola da Ponte. vive, mas mais ou menos, né, Rô? Porque tem É, ali mas enfim, tem o guia. sabe, tipo, eu quero ficar aqui na música, né, eu vou aprender a matemática quando eu precisar dela. Agora eu quero Uhum. aprender, né? Então, assim, você vai guiando, mas ele escolhe. Não, a mesma coisa de livro, né? Quantas vezes nós, como professoras, fizemos isso? Você vai ler Machado de Assis. Você vai ler o Curtiço, né? Você vai ler Dom Casmurro. Mas por que eu tenho que ler esse livro? Eu acho hoje, né, assim, depois de mais madura, tal, eu acho que são livros fantásticos. Mas quando você dá para uma criatura de 14, 15 anos, o que é isso? Então, né, Sim, por que obrigar a ler um livro? Porque não, olha, você dá ali um leque de opções e fala para a criança daquilo que você quer passar, daquilo que você quer ensinar, né? Você dá um leque uhum. de opções de livro e fala, olha, você escolhe o livro que você quer ler dentro desse leque de opções que eu tenho para você. Dá o Tem de direito à estimular a criança de leitura. escolha. Isso, Você mas vai estimular a leitura e não o livro X, que cai há exato. anos e anos no vestibular. Mas aí, Rô, a gente parte de novo, né, o direcionamento para as emoções. O aluno hoje, ele é protagonista da vida dele. Ele deve assumir essa autonomia.
só que ele deve também ter a responsabilidade da escolha dele. Por isso que ele precisa ser maduro. Porque é muito fácil você dar a liberdade para a pessoa. Quando você dá a liberdade, o resultado dos seus atos é de responsabilidade sua. É o que falta. Né? Na verdade, é um grupo, né? Exato, eu quero um coach, porque o coach vai mudar a minha vida. Não é o coach que vai mudar a minha vida. Sou eu que vou mudar a minha vida. É mais fácil ter o coach, porque se não der certo, a culpa é dele. Não, eu preciso ser madura o suficiente para entender que as minhas atitudes vão respingar em mim. Então, quando o aluno decide, eu quero aprender música, e se lá na frente lhe faltar outra coisa, ele volta e pega de novo. A então, Chuchuzinha ele aqui, conduz. Ó. A Chuchuzinha falou aqui tem uma criança que cria letras de música e canta. Ai, que coisa linda. Ah lá. Porque é estimulado, porque com certeza essa criança foi estimulada e não foi aquilo, vai fazer a sua lição que é mais importante. Sim. Né? Sim. Então eu posso, quando eu tenho liberdade para escolher o que eu faço e entendo qual é o benefício disso na minha vida, fica mais fácil. Por isso que o autoconhecimento, de novo lá a emoção, né? Não adianta qualquer... nós vamos falar bastante disso ainda. Quer dizer, né? Bastante mais ou menos, né? Sim. O que dá para falar. Por isso que quando eu me conheço de fato, eu consigo me responsabilizar por essas escolhas. Né? Se eu controlo as minhas emoções, eu vou entender que a minha trajetória de vida, eu que escolhi. E eu vou assumir o resultado disso. Não adianta me darem um mapa de sucesso, porque o mapa de sucesso é individual. Você vai trilhar. Né? Sucesso de quem para quem? Porque o sucesso que eu vejo, de repente, não é o mesmo sucesso que você vê. Tem gente que vê o sucesso como ter várias casas, ter muitos carros, ter o iPhone, o top do iPhone, enfim, ter colares caros, né, ouro, enfim, casa. De repente tem gente que o sucesso para determinadas pessoas sucesso para mim é eu estar com os meus amigos, eu ter tempo para me divertir, para conversar com meus amigos, enfim. Então, o sucesso, né? Qual é, né? Quem foi que determinou que sucesso? Porque quando a gente fala a palavra sucesso, vem primeiro a riqueza material na cabeça. Exato. Mais que isso, pior que você determinar o que é sucesso é estabelecer estratégia para chegar no sucesso. Porque cada um tem o seu recurso. Eu posso usar de recursos diferentes dos outros. Então é fácil eu estabelecer o mapa. Olha, esse mapa aqui vai te levar para o sucesso. Não necessariamente, né? Mas não necessariamente. Exatamente. Não necessariamente. Se alguém Por isso que eu digo que a autonomia, ela é um fardo muito pesado. Toda liberdade, ela traz para você um fardo pesado de responsabilidade. Exato. E é o que a gente não vê hoje. As pessoas querem fazer o que querem, mas não querem levar nas costas a consequência disso. Né? Então, quando a gente fala... Sim. Quando a gente fala de amadurecimento, a gente fala justamente disso. Andressa... Quando nem a disciplina, a Andressa que está perguntando, nem a disciplina, ela pode te levar para o caminho que você quiser. A disciplina, ela é um norteador de caminho, né? E a pessoa, quando ela tem disciplina, ela tem mais facilidade em enxergar o que está dando certo na vida dela e mudar caminhos. Se eu sou uma pessoa indisciplinada, se eu não tenho um roteiro, posso me perder nessa caminhada. A disciplina é uma característica importante, né? Para a maioria... Lembrando que você pode, de repente, mudar um pouquinho. Você também não precisa ficar naquela coisa, não. Isso aqui é... Não, peraí, olha, né? Enxerga. Tenha um olhar 360 para você poder, né? Ter o planejamento de qualquer coisa, ele não é estático. Né? Ele se movimenta e você pode muitas vezes ter um plano de vida e lá no meio mudar de ideia. Isso tá bom também. É o que aconteceu com a gente em 2020. Quantas pessoas tinham seus planos para o ano, de repente veio um vírus, botou todo mundo dentro de casa. E aí enlouqueceu todo mundo, né?
Não, e e enlouqueceu teve que todo se mundo. adequar. Teve que se Exatamente. adequar, teve que mexer no... Teve gente que Mas travou, aí, falou, meu Deus, e agora? Faço o quê? Ai, exato. meu E Deus, a teve minha gente que vida acabou. evoluiu. E teve gente que evoluiu. E aí Então, evoluiu quando. provavelmente porque tinha um coeficiente emocional mais validado, mais trabalhado. Ele tinha um É uma processo de pessoa que olha autoconhecimento. para si com mais generosidade, com mais atenção. Então, a emoção, ela existe, ela nos torna humanos, é uma característica humana, é um estímulo neurotransmissor. Só que o que eu faço com essa emoção tem de É ser que uma é o decisão problema. minha. Então, É. eu tenho de conhecer quais são as emoções, quais são O resultado dela, né? O sim, que ela faz, qual é o processo sim, dela e o que é que eu vou fazer exato, e com isso. muitas, exatamente. Então, qual é a minha reação em relação às emoções? Então, lá É, na inteligência emocional, o Goleman fala que o primeiro mandamento que ele fala é autoconhecimento. Então, quando eu autoconhecimento, me né? É a conheço, base. fica mais fácil, é a base de tudo. Depois ele fala de controle das emoções. Então, se eu me conheço, eu sei em que momento Eu, a eu, minha eu, emoção vai aparecer. eu posso contestar um pouco a palavra do Goleman? Quando ele diz Diga, controle. gerenciamento, Por que né? isso? Porque Gerenciamento. controle, porque controle vai remeter a gente lá na nossa infância, quando a gente estava triste, ou chorava com raiva, e a nossa mãe, eu acho que a grande maioria das pessoas da nossa faixa etária, né, e mais velho, passou por esse processo. Cala a boca. Tá triste por quê? Não En- tem motivo. Ah, tá Engole o chorando? choro. Não, tá chorando? Engole Você o quer um choro. motivo para chorar? Eu vou te dar um motivo para chorar. Então, quando a gente. E isso era um controle. Isso é Sim. controlar. Tipo, e Aham. aí a gente aprendeu o quê? Eu não posso chorar, eu não posso ficar triste, eu não posso sentir raiva, porque se eu fizer isso, eu vou ser punida. Então, por isso que eu, quando você falou do controle, falei, não, deixa eu. Senão eu ia perder esse link. Porque não é Aham. controle, é É gerenciamento. gerenciamento. Gerenciamento da administração, né? Da É emoção. porque a emoção O que que eu chegou. faço com ela? Ela é Aham. fisiológica, ela não está no plano mental. Ela é Aham. fisiológica. A amígdala recebeu a informação. A amígdala vai fazer o quê? Vai mandar os hormônios para proteção, ou para correr, ou para fugir, ou para atacar. Exato. E se você não tiver esse gerenciamento, ou seja, peraí, Uhum. eu estou sentindo isso. Então aí vai quando vai, porque né, a reação da emoção é muito mais rápida do que a reação do pensamento. Por isso que a Sem gente vê dúvida. grandes barbaridades, né? Porque a pessoa pega e continua. Você falou do controle, que eu falei Então, que é autoconhecimento, gerenciamento. gerenciamento de emoções. Depois vem automotivação, que eu acho É, muito legal a gente falar disso. Motivação. empatia, né? Depois vem a empatia. Motivação são estímulos externos que te põem para frente. Automotivação são fatores internos que te motivam. Então, buscar em você o que te coloca para frente. Depois vem a empatia, Empatia, que a gente já é, falou um a pouquinho. gente já falou disso. E por último, e não menos importante, a habilidade nos relacionamentos. Que aí tá Então, linkado como eu lido com direto as com a empatia, pessoas? né? Exatamente. Então, Então, mas como eu lido com as pessoas? Então, mas e tudo isso, a base é autoconhecimento. Porque se você Sem não se dúvida, conhece, sem você não dúvida. sabe o que é que te faz feliz, o que te faz triste, o que é que te irrita, né? Você vai minar os relacionamentos para começo de conversa, porque você vai ser uma pessoa ou chata, ou alegre demais, ou triste demais, enfim. E aí você vai minando os relacionamentos, porque as pessoas não suportam, né, os extremos. Essas pessoas que são sempre iradas, ou essas pessoas que estão sempre reclamando, ai, o dia, oh, ano, azar. A gente não aguenta mais isso, né? A Uhum. nossa tendência, a gente olha, tenta dar, se a pessoa quer ouvir o que você tem a dizer, não no momento que ela tá com raiva, porque se você for falar na hora que ela tá com raiva, você vai levar porrada, com certeza. É, Tem que esperar a é. criatura né, se acalmar. Então, quando a gente fala do autoconhecimento, o próprio Goleman, ele fala muito do medo, da raiva, da tristeza, da alegria, e aí ele fala da surpresa e fala da desaprovação, né?
Mas por conta do nosso tempo aqui, eu queria focar mais nessas 4 principais, que é o que a gente mais trabalha com as crianças pequenas, porque é a base das demais, né? Então, medo, que nem eu hoje. Eu tô aqui fazendo a minha primeira live, debutando, galera. Mas, quanto tempo eu demorei para fazer isso? Porque eu estava sob o efeito do medo. Então, o medo estava me paralisando. Eu não queria fazer, porque, obviamente, eu vou ser julgada. Então, eu quero ser a bonitinha de plantão, desculpa aí. Né? Eu quero que todo mundo fale que eu sou maravilhosa. Perfeição. E aí caiu a minha ficha, eu falei, gente, mas nem Jesus Cristo agradou todo mundo e eu, a bonitinha aqui, acho que vou agradar? Não, peraí. Então, eu vou fazer a live mesmo com medo. Eu vou enfrentar esse medo, porque nós temos 2 medos. O real e aquele que a gente cria. O real nos protege, né? Faz com que a gente se mantém vivo, né? Porque a gente não quer morrer. Então, é a nossa sobrevivência. Então, sentir medo é sobreviver. E o medo que a gente cria é o medo que paralisa normalmente. Não permite que a gente avance para ter aquele sucesso que você falou. Né? Estagna, né? A gente fica lá estagnado, deixando a banda passar. Né? Aí depois a tristeza. O que você tem a falar sobre a tristeza, por exemplo? Então, a tristeza é uma emoção que ela é vazia de recursos. Então, se você não tomar cuidado com ela, você vai minando suas energias em lugar de reagir. A gente tem de entender que a emoção ela pode ser transformada de acordo com com a intensidade com que a gente enxerga essa emoção. Eu posso sentir tristeza, eu posso sentir melancolia, eu posso sentir angústia e posso sentir depressão. Dependendo da intensidade da emoção, ela te leva para caminhos que não são tão legais. Então, quando eu tomo registro, por exemplo, eu estou entrando em estado de tristeza, a emoção tristeza está me pegando, ela me dá a chance de refletir, porque eu só vou refletir no momento de tristeza. Dificilmente, quando você está muito feliz, você vai refletir, por que eu estou feliz? O que eu fiz para merecer? Agora, quando você está triste, né? Quando você está triste, é um momento de reflexão, é um momento de buscar o que está errado na sua vida. Agora, você pode pegar essa reflexão e reagir. Então, de repente, eu tive um dia difícil, estou voltando para casa triste, eu tenho 2 saídas. Ou eu levo essa tristeza para casa, eu vou no carro murmurando, reclamando da vida, com o meu ombro aqui embaixo, toda curvada, ou eu reajo a esse sentimento, né? Eu vou ouvir uma música interessante, eu vou respirar fundo, eu vou contar até 10 e vou reagir. Então, a emoção, ela está a nosso serviço. E não o contrário. É que, como você já falou, não, o contrário. Então, sequestro o que emocional, eu vou fazer? Exatamente. As pessoas deprimidas, que ficam muito tempo tristes e que isso vai levar à depressão, isso é um sequestro emocional e a pessoa... pensa, você está aqui para aprender, então levanta, então dá o tempo do sofrimento, mas reage. Né? Porque você falou, vai ouvir uma música boa, ou vai fazer alguma coisa que você gostava, por exemplo, quando você era criança. Né? O que você gostava de fazer quando era criança? Vai fazer isso, vai te traga de novo, porque a alegria, linkando aí com a alegria o que é? Energia, a alegria é vida. Energia, é vida. É uma energia de vida, né? Exatamente. De confraternização, então, uma é oposta à outra, né? Então, você está triste, então busca coisas para te trazer para a alegria, para te trazer o equilíbrio. Porque é isso que a gente precisa buscar, né? Exatamente. Esses equilíbrios. Eu tenho uma visão bastante, graças a Deus, positiva. Eu penso que o nosso objetivo de vida é a felicidade. A felicidade são momentos de intensa alegria e o que me cabe é fazer com que esses momentos sejam mais constantes na minha vida. Então, se eu estou triste, o que eu vou fazer com essa tristeza? Eu posso transformá-la numa mudança de vida, numa mudança de posicionamento. Sim. Que isso é bacana, perfeito. As emoções estão aí para nos mover, elas nos movem o tempo todo. Tanto é que emoção vem de mover, né?
que é movimento, Exato, né? movimento. Então, eu decido o que fazer com a minha tristeza. O que eu vejo, e isso me entristece de maneira positiva, porque me fez mudar profissionalmente, é perceber que as pessoas muitas vezes se acomodam na tristeza porque ela dá menos prejuízo. A pessoa triste, vitimizada, ela não gera inveja, ninguém cutuca você, Ah, é ninguém cobra verdade. você. É. Então, Não, e você chama muitas... atenção, né? E chama a atenção das pessoas. Porque as Sim, pessoas, ai, o que que você tem? O que que você quer que eu faça por você? Então acaba se acostumando nesta situação, né? Tipo, ai, assim eu chamo atenção. Assim as pessoas olham pra mim. Então eu vou ficar aqui tristinha, porque as pessoas vão me olhar. Né? Louco isso. e olham para você com um olhar penalizado, Que é não muito de ruim, né? cobrança, porque quando você está alegre, feliz, radiante, está bem resolvida na vida, todo mundo te cobra mais. Você está mais visível Exposta, aos né? olhos das pessoas, mais Mais exposta. exposta. Então, por isso que muitas vezes a gente tem de usar as emoções na medida certa para a gente não se machucar, porque também a gente tem de Sim, pensar sim, que, não. eu vou brilhar, eu vou aparecer, eu vou e vão me tacar pedra. Eu estou pronta para isso, de novo, a nossa autonomia. Né? Eu quero Você não, brilhar, eu quero aparecer, eu quero fazer sucesso, eu tenho uma vida, e às vezes a nossa vida pode ser aquela vida simples, e a gente não entende por que as pessoas invejam. As pessoas hoje invejam a paz de espírito, invejam o senso de família, invejam um lar harmonioso, inveja coisas que para a gente muitas vezes é tão natural e dependeu de uma conquista de amadurecimento, que a gente Uhum, aprende com a vida o tempo todo, sim, mas como as pessoas estão mais vulneráveis, justamente porque não conhecem as suas emoções, estão tão distraídas com o mundo exterior que não conhecem o mundo interior, interior. a gente acaba E a gente acaba, às vivendo vezes, uma vida que não é não nossa. é nossa. E aí, o que antes da gente passar pro espaço real e virtual, queria falar da raiva. Eu deixei até a raiva por último, Ah, porque sim. é um sentimento. É um sentimento, não, desculpa, porque sentimento e emoção são coisas, né? Emoção é o que vem, é o fisiológico, é o processo fisiológico do corpo. E o Sim. sentimento é quando você começa a pensar. Aí você começa, aí sim ele passa a ser o sentimento, né? Uhum. Mas, porque a emoção ela não tem nenhuma, ela é só físico. Então, quando você sente raiva de uma coisa, né? Então, o que é a raiva? Por que a gente tem raiva? A raiva é boa? É má? Nenhuma emoção, nem é boa, nem é má. Ela só é a consequência dela. O que você faz com ela é que vai determinar o lado positivo e o lado negativo. Isso é o meu ponto de Uhum. vista, né? O próprio Goleman, aí Uhum. no livro, ele diz o sentimento a emoção negativa. Ele bota a raiva como uma emoção negativa. Eu não, né? Quem sou eu para não concordar com o Goleman? Pelo amor de Deus. Mas eu vejo o quê? Que se você tem a raiva, ela é uma energia, ela é uma força fenomenal. Quantas coisas a gente não resolveu na nossa vida no momento de raiva? A raiva ela é ruim quando você vai para cima do outro e quando você começa a medir força. É um embate, Porque a raiva para mim é você tá pronta para o ataque, Sim. né? O teu organismo te prepara para o ataque. A amígdala joga a informação lá, vai atacar. Então, é uma energia poderosa, maravilhosa, mas o problema é que ela está sendo mal direcionada, entendo eu, Exatamente. né? Então, Sim. e aí quanta gente, quando criança, aprendeu que era ruim sentir raiva? A gente apanhou porque estava com raiva. Então, quanta coisa a gente aprendeu para engolir essa raiva que a gente sente? E aí, num momento tal, porque você vai engolindo, chega uma hora que o negócio, bumba, volta. Então, aí, ó, Explode. explode. Aí vai sobrar para tudo quanto é que é canto. Porque você aprendeu que você tinha que engolir. Chega um momento que o teu organismo não suporta, você explode. Então, a raiva é uma energia, para mim, poderosíssima e que, muito bem empregada, ela vai te levar a dar 3, 4 passos à frente muito rápido. Sem dúvida.
Se você usar essa energia de forma positiva. Aí Sim. Quantas coisas a gente resolve na raiva, né? Chega, muita já coisa. deu pra mim, agora eu vou resolver isso. Então, porque você toma coragem. É quase uma palavra que todo mundo que me conhece mais de perto sabe que eu não gosto muito dela, né? Sim, palavra empoderamento, mas ela é o que cabe aqui, inclusive. Ela empodera. Porque a gente se sente não, eu posso fazer. Eu vou fazer. Né? Então aí você ela pega... te direciona para ação, né, Rô? Para ação, exato. Diferente, E assim, é muito louco, por isso que nos meus trabalhos de educação emocional com criança, a oficina da raiva, ela é uma oficina que eu gosto muito dela, porque é para mostrar para a criança, olha, é normal você sentir isso. Beleza, é seu, todo mundo tem. Mas para onde você vai levar isso? Vamos conversar aqui e vamos decidir para onde vai isso. Né? Tem uma professora minha que ela fala que ela nunca limpa a casa tão bem quando ela está com raiva. A casa dela fica um brilho, porque ela bota toda aquela energia nisso. Então é isso. E aí, para a gente linkar com o espaço real e o espaço virtual, que foi todo o início da nossa conversa dessa live, né? Da gente ficar vendo bate-bocas e discussões tão sem sentido, discussões políticas, discussões religiosas, enfim, umas discussões, uma pessoa atacando amigos de longas datas, perdendo a amizade por conta de discussões num momento de raiva. Né? Ninguém parou e pensou, ninguém botou a mão na cabeça e raciocinou. Então eu queria que você falasse um pouco sobre, e eu vou deixar a palavra com você agora, para falar sobre o mundo virtual e o mundo real, e como é que, né, a gente lida com isso, o que a gente pode dizer a essas pessoas, né? Que ensinamento a gente pode deixar da nossa experiência? Eu acho interessante que a raiva, ela vem da contrariedade. Sim. Então, normalmente a pessoa fica enraivecida quando ela é contrariada, por N questões. Alguém pensa diferente dela, alguém fez alguma coisa que para ela não é certo, pelo julgamento dela. Então, a raiva normalmente é acionada pela contrariedade. Pela frustração também. Pela frustração também. Pela frustração, E hoje, a gente vê muita gente, mas é muita gente frustrada pela cobrança que se coloca nas nossas costas do que é ideal e do que é real. Então a gente vive uma vida real, com todas as suas dificuldades, com todas as suas vitórias, com todas as suas conquistas, mas tem uma rede social que te impõe padrões que muitas vezes você não alcança porque eles não são reais, e isso gera frustração. Então, você vê muita gente enraivecida, frustrada, triste, impactada negativamente com um mundo que foi criado com filtros, porque a gente vê na internet pessoas lindíssimas, porque você tem de ser magra, rica, tem de usar o batom X, o óculos X, o cabelo Y, a pessoa posta um café da manhã maravilhoso, posta 5 horas de academia, e a sua vida está muitos anos-luz aquém disso. Porque é uma vida projetada, uma vida toda marketelizada, né? Porque é o marketing, eu preciso mostrar que eu estou bem o tempo todo, e a gente está acabando, né? Nosso tempo aí já deve estar quase acabando, a gente está falando de emoção. A gente está falando de emoção que caracteriza o ser humano. Então, todos nós temos emoções, todos nós temos questões a serem resolvidas, temos uma vida para crescer, para se desenvolver, e o mundo virtual, ele te propõe algo que está muito distante de realização, muitas vezes. Acho interessante que a gente tenha pessoas para se inspirar, pessoas inteligentes, bem posicionadas, que têm um jeito de enxergar a vida abençoado, mas a gente não precisa ser cópia da cópia da cópia de um ideal, que a gente não sabe de onde surgiu, né? A gente é produto de uma rede que veio para facilitar a vida, né? Porque a rede social,
ela existe e ela facilita, inclusive, o nosso encontro hoje. Sim. Pessoas que estão dentro de suas casas, ouvindo e vendo um produto X ou Y. Só que essa mesma rede traz para a gente imposições que no nosso mundo não cabe muitas vezes. Então você vê o tempo todo as pessoas se entristecendo porque, poxa, eu não consegui fazer isso. Você vê os grandes gurus, você tem para você participar de um processo com um grande guru, você tem que desembolsar 40 mil reais para passar um final de semana recebendo bordoada, dizendo eu sou feliz porque eu tenho não sei quantos mil na conta, você também tem de ser. Primeiro que nem todo mundo tem os 40 mil. Segundo, nem todo mundo tem as mesmas ferramentas. Terceiro, nem todo mundo tem os mesmos ideais. Então você sai de lá com um gás absurdo, querendo revolucionar, e quando você chega para a sua realidade, você vê que os seus recursos são outros, as suas competências são outras, os seus projetos de vida são outros, o seu propósito de vida é outro. E aí, se você não sabe lidar com isso tudo, você acaba se tornando uma pessoa amarga, frustrada, por algo que você nem sabe o que é de verdade. Porque a tela te projeta informações que muitas vezes não agregam. Só te impõe uma realidade que está longe de você. Tá longe, então, Eu fico, né, as meninas principalmente que ficam, né, vendo as bonitonas de plantão, né, colocando as fotos magrelas, foi o que você falou, ou hiper mega blaster maquiadas, e aquele monte de filtro, né? Às vezes a gente vê a pessoa na tela, aí quando você vai ver pessoalmente, você fala, oi, aquilo é isso? Né? A pessoa não é magra daquele jeito, ela é gorditia, mas ela pegou, foi lá e alterou a foto. Ela, né, desenhou o corpo dela na foto. Meu Deus, ela tá mentindo pra quem? Né? A pessoa que fez isso. E eu falo que a comparação ela é muito perigosa. Porque quando você se compara, você pode ter como impulso, se você tiver o emocional saudável, eu digo o seguinte, se uma pessoa chega para você e você é emocionalmente saudável, madura, a pessoa fala, você não consegue, você vê esse não consegue como um desafio. E você vai em frente, você vai e consegue, faz o melhor trabalho que existe. Se você está vulnerável, você acredita que você não consegue. Você mina todas as suas possibilidades e volta lá para o final da fila. É o que você falou, nadou e morreu na praia. Morreu na praia. Né? Então a única pessoa com a qual a gente tem de se comparar é com a gente mesmo ontem. Então eu, Roseli Mazulo, como era ontem? Então qual é a minha evolução da Roseli Mazulo de ontem? Eu evoluí, eu cresci, eu aprendi, eu dei um passo à frente, ou muitas vezes eu dei um passo atrás para pensar melhor. Então eu tenho de me comparar ao meu progresso, à minha evolução. E a partir da minha evolução, ter uma proposta cada vez melhor de vida. Continuar evoluindo. Exatamente. A proposta é essa. Se você está vivo, viver é evoluir. Né? Eu, pelo menos, me cobro muito isso. Se eu acordo muito cedo, quando eu vou dormir, se eu não aprendi, se eu não falei com alguém, se eu não refleti, se eu não li, eu falo, queimei um dia. Então eu fico imaginando as pessoas que passam o dia inteiro se comparando com outras pessoas. Porque eu tenho de ser fitness, porque eu tenho de ter sucesso, porque eu tenho de ter 1 milhão na conta. A pandemia fez com que as pessoas não tivessem mais o que fazer, é isso? Porque parece que as pessoas não têm o que fazer. Porque se você perde tanto tempo, às vezes alguém fala, você viu tal coisa? Não, não vi. Ah, mas como não? Tá, o Facebook, eu falei, gente, eu entro no Facebook para ver algumas coisas e logo saio. Se eu fico 5, 10 minutos é muito tempo. Eu vou muito pro YouTube procurar coisas que me agreguem. Então, mas né? Que me tragam conhecimento. Né, por isso YouTube. que a proposta... mesmo assim é duvidoso, né? Porque a gente, né, a pessoa que está falando lá, a gente... assim mas como o mais interessante é justamente você buscar informação e refletir sobre ela. É como a gente, quando você vai fazer uma pesquisa, não existe pesquisa num livro só. Não dá. Sabe? Não existe. Então, para você chegar à sua verdade, que não é absoluta,
você tem de buscar várias fontes. Aí é que entra um trabalho de estímulo. Eu acho que as pessoas têm de estimular umas às outras a crescer, a evoluir e valorizar, inclusive, os erros, inclusive os prejuízos na vida, inclusive os tombos que a gente levou. Porque, Os de erros são novo, fantásticos, né? Como exatamente. aprendizado. Rô, Uma a ferramenta única linha poderosa. reta que a gente quer, que a gente não quer, é a linha reta do eletrocardiograma, ou seja, morri. Porque a vida é alto e baixo, é um Sim. eletrocardiograma. E a grande sacada, se a gente observar, é que o crescimento vem, porque a gente é meio burrinho, 3 minutos. 3 minutos. A gente cresce, evolui, muda, questiona, reflete, quando a gente não está bem. Sim. Pode observar as grandes mudanças da vida, a grande revolução que a gente dá. Cara, tá tudo errado na minha vida. Mas é o momento Aí eu da dou uma tristeza, né? guinada. Quando você para. Exatamente. Quando eu paro e falo, alguma coisa eu preciso fazer. Quando eu tô feliz, eu me distraio. Por isso que são momentos, é tudo tão perfeito no universo, e a gente quer dar pitaco. É muito perfeito. Sabe, você tá feliz, ponto. Sim, O que eu faço para ter mais momentos de felicidade? Que é também absolutamente individual. Felicidade é absolutamente individual. Você não compra felicidade numa farmácia. A minha felicidade é diferente da sua. Sim, e assim por diante. E você não mede, né, a felicidade. Não Exato. tem, então a gente tem de se conectar medição. com a gente. A verdade absoluta é a nossa conexão. Então, a emoção, a inteligência emocional, o crescimento, o sucesso, ele só acontece quando você se conecta com você. E a gente vive um momento de muita distração porque a gente se conecta com o outro, com a verdade do outro, ou com a mentira do outro, porque a gente não sabe se o que a gente vê é verdade ou não. Usar a Sabe? Então tecnologia fica a favor, né? Não contra. Porque aí dessa forma você está usando a tecnologia de forma errada, né? Contra você. Sim, e usar a sua vida a seu favor, né? Sim, os nossos recursos de vida são infinitos. Então a gente acaba queimando isso porque a gente compara, porque a gente enraivece, o outro não pensa como eu, então ele não vale mais nada. Gente, pensar diferente é soma. Não, é muito maravilhoso, interessante. né? Sim, é muito interessante você sentar ao lado de uma pessoa e dizer, por que você pensa dessa forma? Não é catequizar, né? Eu digo que eu amo falar de religião, as pessoas, Deus me livre, religião não se discute. Claro que se discute, não se converte, se discute. É diferente. Boa! Amei, Né? legal. A intenção de falar de religião não é converter ninguém, é falar do seu Deus, do que você acredita, da sua crença. Acredita. Boa noite. Assim com tudo. Boa noite. Sério que acabou? Acabou. Meu Estamos, Deus. acho que 30 segundos. Acabou, 30 Rosinha. segundos. Então, beijo, obrigada por essa oportunidade, para todo mundo que nos ouviu. Vamos falar mais, né? Que vocês sejam muito felizes. A gente vai falar mais, muito mais. Entrar mais diretamente em cada emoção, eu acho que seria bem legal a gente falar mais sobre cada uma delas. E se vocês quiserem sugerir, né, Rô? Se eles quiserem sugerir um direcionamento, vai ser bem recebido por nós. Manda a Cristiane, pensa, a Cristiane, a Cris. Ai, que linda. Entrou tanta gente. Cris. Vocês me perdoem de não ler o nome de minha vocês. Irmã. Eu também não vi, depois que eu vi já tinha passado. Minha irmã Regina, obrigada, Aninha. Aninha, Ana Rosa também. Tá aí, Ana Rosa Freneda, tava aí. A Laura que também, legal. minha filhota, o Alê. O Alê, Senhor dos Vinhos, que é o meu sonho. Dani, Alexandre. Como é que eu faço para gravar depois, quando acabar isso? Você vai apertar em algum lugar. Gente, eu tô debutando mesmo, vocês perceberam, né? Mas acabou o medo, olha que maravilha, nós fizemos tudo. Tá vendo? Graças a Deus. Obrigada, Fiquem bem, obrigada gente. pela participação. Beijo, obrigada, boa noite. Tchau. Eu só preciso ver como é que fecha agora. Se ela fecha sozinha. Alguém que tá aí sabe como é que fecha? Deixa gravado, pelo amor de Deus, Dani. Então. A Dani tá pedindo. Acho que aparece para você, Rô, quando você fechar, porque você abriu a live.
26, vai lá, senão, 23. tchau. A Lúcia, tchau. 20 segundos. Eu vou gravar, Beijo, você imagina o Cris. final da nossa live, né? Essa loucura. Beijo, Mandi. Tchau, Rô, beijo. Beijo, gente. Obrigada, Tchau. viu? Obrigadão. Beijo, tchau. Beijo.